Vamos começar então mais uma aula do nosso módulo de Godot Engine, do nosso curso de desenvolvimento de games, tá? Eu vou pedir para vocês assistirem o vídeo, clicarem em gostei, se inscrevam no canal e deixem seus comentários. Essa vai ser a 49ª aula do nosso curso, tudo bem? Aqui então agora são 11 horas e 48 minutos. Na aula passada, nós vimos que nós podemos representar um vetor, nós vimos que nós podemos achar um módulo, tá? E que também nós podemos achar um vetor, desde que eu tenho o vetor aqui, vou chamar de vetor z, ok? Eu vou dar o vetor z, então esse vetor ele vai ter uma componente em x, que vai ser z cosseno, vai ser um módulo de z, né? Vai ser um módulo de z vezes o cosseno do ângulo θ, certo? E aqui ele vai ter uma componente y, ok? Aonde esse y é o módulo de z vezes o seno de θ, tá bom? Então o que nós vamos fazer agora? Vamos fazer um exemplo lá no Godot, onde eu passo o módulo do vetor e passo o ângulo. E sabendo o módulo e o ângulo, eu vou determinar a componente x dele e a componente y desse vetor. Então, vamos lá no Godot. Vamos aqui no Godot. E vamos editar o código aqui. Vou editar do número 1. Tá? Eu vou apagar tudo. Vou clicar aqui em Script. Tá? Vou apagar isso aqui. Então eu vou apagar aqui a definição das minhas variáveis, vou apagar a definição das minhas constantes, vou apagar esse código, ok? Estou apagando tudo. E vamos lá, que variáveis eu vou precisar? Eu vou precisar de uma variável que vai me informar o módulo do vetor. Então var módulo, vetor igual, faz de conta que é um vetor que tem... Vamos imaginar que ele tem 10 unidades, tá, de módulo, ok? Esse meu vetor, ele vai ter um valor em x, então eu vou chamar de var, vou chamar de componente x do vetor, e eu vou ter a componente y do vetor. E esse meu vetor também ele vai ter um certo ângulo vetor, que eu vou colocar como sendo de 30 graus, ok? E eu vou ter que achar esse valor em radianos, né? Porque as funções seno e cosseno, elas não utilizam o ângulo em graus, elas utilizam o ângulo em radianos. Então, eu vou pôr aqui var, ângulo, ângulo radianos, vetor. Eu vou colocar igual a 0 aqui. E aqui eu vou colocar ângulo graus vetor, ângulo graus vetor, ângulo radianos vetor, ok? E eu vou precisar de uma variável, eu acho que é só. Tudo bem? Se precisar de mais alguma variável, eu vou definir essa variável depois. Vamos ir aqui, eu vou criar uma função que vai receber o módulo e vai receber o ângulo. Vamos ver se vai dar para fazer isso. Vai achar meu componente x e vai achar meu componente y. Não vou fazer variável não. Vou fazer direto aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos converter o ângulo de graus para radianos, ok? Então, vai ficar ângulo radianos é igual a π, que multiplica ângulo graus vetor, ok? Tudo isso dividido por 180, tá? Tudo bem? Então eu estou convertendo primeiro de graus vetor para radianos vetor. Tendo feito isso,
eu sei que a componente x, vai ser o quê? A minha componente x, nós vimos lá que é o módulo vetor vezes o cosseno do ângulo radianos vetor, ok? Nós vamos achar a componente y como sendo o módulo vetor vezes o seno, que é sin, ângulo radianos vetor, certo? Tá bom? Muito bem, eu achei a componente x e achei a componente y do y. Então eu vou colocar agora as informações na saída. Então eu vou colocar um print, tá? Vou colocar um print. Aí vai lá, ok? Vou colocar um print calculando as componentes x e y de um vetor. Tudo bem? Tá. Print o módulo do vetor certo? Eu posso colocar assim. Vou colocar aqui vírgula, módulo, vírgula. Aqui é módulo, o módulo vetor é espaço, né? É tanto. E o seu ângulo é de tanto, né? Vou colocar aqui ângulo, vetor, ângulo, graus vetor, certo? Tudo bem? Muito bem. Vamos ver se até aqui está funcionando. Vou executar. E aí ele está me dando ele está dizendo que o identificador módulo não existe. Coloquei o que, né? Ah, módulo vetor, gente. É módulo vetor com V maiúsculo, ok? Vou parar a execução do programa e vou novamente. Vamos lá? Então, olha só, aqui embaixo, ó. Calculando as componentes x e y de um vetor. O módulo do vetor é 10 e o seu ângulo é de 30. Vou colocar aqui agora o seguinte. Print para um ângulo de tereré, certo? Que seria o ângulo graus vetor. Ângulo graus vetor, ok? Seu valor em radianos é ângulo radianos vetor. Vamos testar. Olha lá, ó. Calculando os componentes x e y de um vetor, o módulo do vetor é tanto, o seu ângulo é. Para um ângulo de 30 graus, o seu valor em radianos é 0,5 tararé, tararé. Tudo bem? Agora nós vamos achar, nós já achamos, né? Nós já achamos a componente x e a componente y. Vamos só continuar. Ok? Vamos colocar o que aqui agora? Ó. Print. A componente x é igual a componente x, ok? Vou copiar essa linha. Vou trocar a componente x por y. Vou tirar a componente x daqui, vou colocar a componente y, ok? Vou terminar isso aqui. Então, eu vou pegar essas duas linhas, vou
Ctrl Z, né? Eu vou copiar apenas. Vou colocar essas duas linhas aqui. O que eu fiz? Tá? Vou tirar o print daqui, ó. Tá? E aqui, por último, eu vou finalizar a execução do programa. Tá bom? Então vamos lá, vamos testar. Olha lá. Então o que eu tenho aqui, ó? Calculando os componentes x e y de um vetor. O módulo vetor é 10, seu ângulo é de 30. Para um ângulo de 30, seu valor em radianos é tanto. A componente x é 8,06 e a componente y é 5. Faltou aqui, ó. O módulo vetor é 10 e o seu ângulo é de 30 graus. Para um ângulo de 30 graus, seu valor em radianos é... Então faltou ali, vamos colocar aqui a palavrinha... para um ângulo de 30, vamos colocar aqui graus, seu valor em radianos é tanto. Tá ótimo, vamos testar novamente, vamos ver se vai funcionar. Funcionou aqui, ó. Eu estou dizendo para um ângulo de 30 graus, seu valor em radianos é tanto, tarará, tarará, acabou. Vamos agora executar isso aqui passo a passo. Vou colocar um breakpoint aqui, ó. Eu posso apenas clicar ou apertar o F9, certo? Aí eu coloquei no lugar errado. Eu quero aqui, ó. Tudo bem? Vamos executar o script e automaticamente ele já está me mostrando aqui os valores das variáveis, ó. Ângulo radianos é 0, ângulo graus é tanto, componente x, módulo do vetor, componente y. Ok? Vou apertar o F10, porque aqui não tem função, então não vou entrar dentro de nenhuma função. E ele já sabe agora o valor em radianos. Ó. O valor em radianos é 0,524. Ele já fez a continha para mim. 30 dividido por 180, 30 dividido por 180, né, dá 1/6, então eu vou pegar o valor de π e vou dividir por 6, que dá 0,5. Agora, aqui, ó, o ângulo do vetor em radianos, eu ainda não sei o valor dele, a componente x e y. Então, vou apertar o F10, vou executar essa linha, ó, eu já tenho a componente x. Componente y ainda é 0. Vou executar, componente y é 5. E aí, vou executando linha a linha, vou olhar a minha saída, ó, minha saída já está assim, ó. Vou apertar, apertei, vamos dar uma olhadinha aqui na saída, ó. Eu já tenho esses dois, falta achar a componente x, vamos dar uma olhadinha lá, ó. Já apareceu a componente x, vai ter que aparecer a componente y agora, a linha do... E aqui falta aparecer só a mensagem fim do programa, ok? Então eu fui executando linha a linha, passo a passo o meu código, tudo bem? Então... vamos dar uma olhada aqui se ficou faltando alguma coisa. Então vamos fazer assim, vamos ficando por aqui e a gente continua numa próxima aula, tá?